Bom, gente, então vamos continuar nosso assunto. Eu dei uma incrementada na apresentação. Eu fundi em dois materiais que eu tinha um pouco mais de detalhes. Então, eu vou passar rapidamente alguns itens que a gente já tinha falado na última aula. Alguns deles eu já vou abordar alguns detalhes a mais. E a gente continua essa parte introdutória até a gente iniciar a parte de dimensionamento. Então, na segunda etapa da aula, a gente vai abrir aquela planilha, aquela ficha técnica, e a gente vai fazer algumas simulações para a gente ver como é que pode ser, como é que essa planilha pode nos ajudar a dimensionar o equipamento. A parte a gente já passou, vou focar naqueles pontos que a gente pode ter mais alguns detalhes. Coloquei aqui a imagem do modelo da FOC, né, o Supremo, é um painel já digital, já touchscreen, já é mais completo, tem um pouco mais de funções, tem controle de ângulo, você pode irrigar por ângulos, faz a programação diária, horária, por ângulo, por fatia. Então, tem muitas opções, gera relatórios, você pode mudar a lâmina a cada fatia, então um dos modelos mais completos do mercado hoje. A Valley também tem modelos mais completos, semelhante a esse da Fokken, a Lindsay também tem, né? Então não é questão de marca, é questão de opcional do equipamento. Mas esse modelo aqui foi desenvolvido no Brasil, então gente, é bom a gente falar o que foi desenvolvido no Brasil. E é um dos líderes do mundo, foi desenvolvido no Brasil. Então a gente tem que sempre lembrar disso aí, porque tem a questão de custo, né? Por estar no Brasil, o custo é bem menor. Se você comparar com a tecnologia semelhante no fabricante estrangeiro. A gente já passou aqui, eu gostei de colocar esse slide aqui só para a gente ver alguns detalhes em relação aos redutores. Então, eu tinha falado aqui que os redutores é uma peça fundamental, vai na viga base, né? Você coloca aqui o redutor de roda, ele é parafusado nessa viga e ele vai à roda. Então, a gente tem algumas opções de roda. Tem basicamente dois tipos de redutores: o eixo longo e o eixo curto, com a relação de transmissão de 1 para 50 ou relação de transmissão de 1 para 52. É o eixo longo. O redutor eixo longo, por padrão, originalmente das Brasil, a distância entre furos na horizontal é de 14 centímetros e do eixo curto é de 12 centímetros e meio. Então tem essa diferença. Alguns fabricantes fazem um modelo universal e tem as duas furações. Depois que as Brasil passou a ser Valley, e também a Fokken também pegou o projeto e depois modificou, todos os fabricantes têm inserido, exceto alguns que eu não vou citar o nome, que não tem o quinto furo. Então, era apenas 4 parafusos que prendia esse componente na viga base. E esse quinto furo foi adicionado por questões de resistência mesmo. Então, ele é obrigatório em lances mais pesados, de 8 polegadas ou mais. Então, lances que têm um diâmetro de 8 ou superior, é obrigatório você fixar o redutor na viga base com 5 furos. Porque senão cai. Cai mesmo. Dependendo do terreno, se tiver curva de nível, ele vai ao solo mesmo. A viga vai para o solo porque quebra e o redutor cai para um lado e a roda para o outro. Então, são algumas melhorias que vão sendo feitas. Eu não sei se eu comentei na última aula, você pode colocar esses redutores em qualquer pivô, desde que a furação seja compatível com a viga base. Se for um modelo universal, por exemplo, que tem as duas furações, tanto faz. Desde que na mesma torre, né, as duas rodas estejam com o mesmo modelo de redutor. Porque como a transmissão é diferente, se você colocar uma de um jeito, outra de outro, vai ficar forçando a transmissão. Uma vai puxar mais que a outra. Mas desde que em cada torre dessa aqui o par seja igual, a furação seja compatível com a viga base, não há problema nenhum.
embora o modelo de eixo longo é da AS Brasil, do Vale, e os demais, quase todos eles é de eixo curto, você pode fazer pode intercambiar isso aí, desde que a furação seja compatível. A roda deve acompanhar o redutor. Então, você tem aqui a diferença do eixo, se vocês observar nessa figurinha. Então, o aro da roda, ele vai ter diferença entre eles. Então, o pneu também tem que acompanhar o redutor. A roda, né, o que pneu, roda, aro e câmara de ar vai acompanhar o kit. O redutor de eixo curto tem a roda para ele. O redutor de eixo longo tem a roda que é um pouco diferente. Tem essa distância aqui do centro de fixação dele aqui. É um detalhe que parece besta, mas no campo faz toda a diferença entre um equipamento que vai dar defeito e um que não vai dar defeito. Esse aqui a gente já falou também dos motorredutores. Eu acrescentei também alguns detalhes. Que eu já tinha esses materiais para treinamento de fazenda. E aí eu acrescentei aqui só para a gente visualizar de forma mais clara. Então, os antigos é rosca sem fim, dá mais trancos, trava mais. E a partir de um determinado momento do tempo, eles desenvolveram esse modelo de engrenagem helicoidal. Esse aqui é um Valley, esse aqui embaixo na fotinha é um Lindsay, também de engrenagem helicoidal. Todos os dois muito bons. E esse aqui é um nacional, um VEG Cestari, também de engrenagem helicoidal. Tem a vantagem e desvantagem. Ele é mais pesado, você pode considerar isso como vantagem ou desvantagem. Para você montar é mais difícil, porque é mais pesado. Mas para alguém roubar é mais difícil também, então é uma vantagem. Por ser de ferro fundido, você pode ter vantagem e desvantagem. A dissipação de calor é pior. Esse aqui é de alumínio, dissipa melhor o calor. Ele é mais eficiente. Só que você pode soldar esse aqui na viga base. Então, para roubo, também, de novo, por ser uma peça que é a peça mais roubada de pivô, passa a ser uma vantagem também. É tudo muito relativo, depende de onde você está, depende da posição da fazenda, do que é o objetivo. O fato é que o modelo de engrenagem helicoidal, ele ficou realmente muito, mas muito superior a esse modelo antigo aqui, que o motor fica em pé. Em termos de resistência, durabilidade e trancos na estrutura. Dentro dos modelos, vários modelos que a gente tem aqui, tem várias relações de transmissão. Vou ficar lendo isso aqui, mas se você pegar uma relação de transmissão aqui, ó, do Vale, ele é mais ou menos 1 para 26, ele fica mais rápido, a 68 RPM. Ele é de 1.2 CV. O mesmo Vale de baixa rotação, a relação de transmissão é para 52. Ele é só 0,6 CV. Por que tem o Vale tem dois tipos de moto redutor? Você coloca os motorredutores mais rápidos na ponta do pivô e os mais lentos mais próximos do centro. Por questão óbvia, ele anda menos. A circunferência é menor. E aí você pode reduzir a potência do motor. O que alivia toda a parte elétrica, né? Diminui demanda de bitola de cabos e assim por diante. Reduz a queda de tensão. Então, ele é feito por isso. Gera um pouquinho de... não é que é um transtorno, mas é uma coisa a mais para ser observada na montagem. Se você pegar esse redutor aqui, mais lento, e colocar ele na ponta do pivô, o pivô vai diminuir a velocidade. Então, talvez o equipamento ia gastar 10 horas para dar uma volta, ele vai gastar 20 horas para dar uma volta. Isso gera um problemão por causa de uma simples troca. Se você colocar o equipamento rápido na última torre, por exemplo, e um lento logo na penúltima, a penúltima não consegue alcançar, acompanhar a última. O pivô vai desalinhar e vai parar. Problema muito comum, o pessoal monta errado. Tá dando problema aqui, o pivô tá dando L, tá desligando, entrando em segurança. Pode ser que seja um motor redutor muito rápido. E aí tem várias outras opções aqui de velocidade. O mais usual de todos é esse UMC, que é o padrão aqui, ó. De 1 para 30, que dá 57 RPM, e ele tem 1.5 CV de potência. É o mais usado no geral. É esse da fotografia aqui, ó. A UMC tem 1 para 25 também, mas ele é o mais vendido, é 1 para 30.
E aí alguns fabricantes usam ele para todos os lances. É o caso da Fokker. Todos os lances é 1:30. Pronto, ela fez isso para facilitar a montagem, facilitar a peça de reposição e ter uma única peça que é comercial em todos os seus pivôs. O que está aqui é basicamente o que eu falei, né? Então, se você colocar um rápido na ponta, e, por exemplo, um lento no penúltimo, ele não vai conseguir acompanhar. Se for um lento na ponta, o pivô fica mais lento. Então, você tem aí que observar essa montagem. Como é que é feito esse cálculo? A Vale faz a seguinte regrinha. Metade mais 1 da quantidade de torres tem alta rotação. Restante de baixa. Então, por exemplo, num pivô de 7 torres, metade é 3,5 mais 1, 4,5. Aí, no equipamento desse aí, você teria 5, que joga para cima, né, por questão de segurança, 5 de alta, 2 de baixa. Isso pode ser calculado, essa regra que eles colocam fica sobrando, pode ser um pouquinho menos, isso pode ser, você faz o cálculo para saber. Vamos pegar o exemplo aqui dessa figurinha. Imagina que um equipamento de 7 torres tem o mesmo tamanho de torre. A primeira tem uma circunferência de 301 metros, a segunda seria de 602, a terceira 904, e assim por diante. Se você dividir aqui a relação de transmissão, 57 para 41, você teria 1,39, e o outro aqui seria 68 para 34, 2. Então, estou fazendo duas comparações. Imagina que o de alta rotação tem 57 RPM e o de baixa tem 41. Então, a diferença entre eles é de apenas 39%. Então, até a torre de 1,39, que seria aqui até a quarta já deu 1,75. Você poderia colocar o de alta. Então, seria 4 torres de alta e 3 torres de baixa. Já se fosse 68 para 34, dá 2. 2 estaria aqui entre a terceira e a quarta. Por segurança, você teria que colocar essa aqui também de alta, que seria a regrinha da Vale. Então, vai depender da relação que você tem. Ou seja, se o seu redutor, seu moto redutor, tiver o dobro da velocidade, se comparado o de alta com o de baixa, a circunferência tem que ser também o dobro da velocidade. É a circunferência que manda nisso aqui. Você pode fazer esse cálculo. Se a circunferência for o dobro, a relação de transmissão pode ser o dobro também. Mas se ela não for o dobro, não precisa ser tanto. Então, tem casos que a gente pega pivôs com 10 lances, você coloca tipo em 4, as 4 torres da ponta, você coloca os de alta, as outras 6 de baixa e ele consegue acompanhar, porque a diferença é pequena entre o redutor. Você tem que ver qual que é o modelo que você está trabalhando e para poder fazer esse cálculo direitinho. Lembrando, isso aqui é um detalhe bem específico. Se você pegar um motorredutor 1:30 e colocar ele do início ao fim, você nem vai lembrar disso aqui, porque o motorredutor é o mesmo. É um detalhe bem específico mesmo. O regulador a gente já falou, a importância dele, na questão da manutenção da pressão de saída do início ao fim do equipamento, principalmente em terrenos que têm declividade. Sistema de movimentação a gente já falou também, as caixinhas de alinhamento. Geralmente a gente tem uma barra, um cabo de aço, que vai trabalhar como se fosse um sensor. Conforme o lance vai desalinhando, ele vai buscar o alinhamento. No sistema convencional, ele vai fazer isso ligando e desligando. E no sistema que tem inversor de frequência, ele vai alterar a frequência, fazendo com que o motor gire mais rápido ou mais lentamente. O mais comum é o sistema liga-desliga. A
caixinha que eu mostrei de exemplo, com os sensores. Mostrando a diferença, a caixinha plástica, que é o modelo da Zimatic, da Lindsay, e vários outros fabricantes paulistas utilizam essa mesma caixinha. Tem vantagens e desvantagens. Às vezes você vai olhar essa caixa e falar, essa aqui é muito melhor. Depende. Depende do que você está comparando como qualidade e vantagem e desvantagem. Essa caixinha ela é mais resistente. Só que ela é mais cara. Então, vamos supor que o pivô cai. Dá um vento e cai o pivô. Você vai pensar assim, ela é mais resistente, essa aqui é melhor. Não. Se der um vento, se o seu pivô tiver desse aqui, é melhor. Porque se o pivô cair, ela vai quebrar qualquer uma das duas caixinhas. A caixinha não aguenta um tombo de 4 toneladas. Né? Se o tombo for em cima dela, ela vai quebrar. Aí você vai ter que pagar R$3.000 nessa caixinha. E essa aqui é 1.600. Outra coisa. Essa caixinha aqui, se for um modelo de alinhamento simples, você pode trabalhar com até 9 lances para ficar dentro dos parâmetros de fábrica de alinhamento. Mais do que isso, ela tem que ser complementada com um sistema de alta sensibilidade ou alinhamento flutuante. Essa caixinha, por incrível que pareça, pelo sistema do pivô Lindsay, ela suporta um alinhamento de até 15 lances. Quer dizer que ela é melhor? Não. Se você tiver um desse aqui com alta sensibilidade, ela vai ser compatível em termos de quantidade de lance e tamanho de pivô. Mas aí ela vai ficar ainda mais cara. Então, tudo depende do que a gente está falando. Agora, que no tempo ela é mais resistente, ela é de aço galvanizado, essa aqui é de plástico. Né? Então, talvez se for algum impacto de esbarrão, por exemplo, pode ser que ela vai suportar mais, mas geralmente não é o caso. Né? Então, a gente tem que estudar. Os micro switches existem dois tipos. Essa aqui é o de haste curta, haste longa. Não existe outro tipo. Somente esses dois são utilizados em pivô. André, Oi? isso aí você já passou, você parou, foi naquelas rodas lá nos pneus. Não, esse detalhe aí eu não tinha falado, não. Essa... Ah, tá. Sim. Então, a gente tem dois tipos de micro. Esse aqui é o de haste longa, esse aqui é o de haste curta. Eu tinha esse slide que eu não tinha ele. O Lindsay é usado o haste longa, nesse modelo de caixinha plástica. Vale as Brasil e o Foque antigo, até o NS2, era de haste curta. O Foque novo é diferente. Ele mudou totalmente a caixinha. Que a gente tinha falado. Aí a gente parou aqui, ó. Eu estava falando da questão da flutuação, tem opções de colocar mais rodas, não é muito comum no Brasil. As opções que a gente tem no Brasil é encurtar o lance, deixar o lance mais leve e trabalhar com pneu mais largo, que é o 14.9. Né? A gente não tem muitas opções, os fabricantes não têm fornecido essas opções para a gente poder dimensionar. É específico, é problema específico de alguns tipos de solo. E pivô grande, pivô pequeno, pivô de 6 polegadas, pivô de 5, 9, 16, lance curtinho, não vai ter problema. A não ser que você coloque o pivô num brejo. Mas se o pivô for leve, ele não tem problema. Quando você combina um solo com mais silt, ou com um lençol freático mais raso, um terreno mais mal drenado, com um pivô pesado, esse problema pode ser seríssimo. Às vezes o equipamento não roda. Você tem que fazer alguma coisa lá, ou colocar cascalho, fazer uma curva de nível para a torre andar em cima, e vai ser sempre um problema de manejo. Pendurais saem por cima, não sei se eu já falei isso aqui, ele sai por cima por causa de entupimento, que aí a sujeira vai para a ponta, e na ponta os bocais têm maior diâmetro. Então, ele vai ter uma menor probabilidade de entupimento. A envergadura dos lances é dada na montagem, os tubos são retos, ele tem essa envergadura na estrutura mesmo. Quando monta, ela vai moldando essa envergadura. Questão de sustentação. Mas toda a tubulação ela é retinha. O número de diâmetro de lance vai depender do pivô. A gente vai falar disso aí na ficha técnica de dimensionamento. O ajuste final do tamanho, a gente coloca ele com modificação do tamanho do balanço. E se for o caso, um canhão final. Canhão, vocês têm que sempre analisar o seguinte: vai colocar um canhão,
ele precisa de mais pressão. A pressão dele é superior à dos aspersores. Enquanto um aspersor normal de pivô vai trabalhar com 10 MCA, seria 15 PSI, ou 7 MCA, daí 10 PSI, o canhão vai ter que trabalhar com 30, 40 MCA, dependendo do alcance que você quer. Então a pressão é muito superior. Então, ou você aumenta a pressão para todo o equipamento, que vai desperdiçar energia, ou você coloca uma bombinha só para o canhão. Aí é uma peça a mais também, né, para ser instalado para ter defeito. Mas aí vai depender. André, me responde aí o canhão, a finalidade dele, eu não entendi. E também onde está o balanço. Elas estão na ponta, né? O canhão é para aumentar a área de forma mais barata ou para tentar repor essa falta de área no caso de um obstáculo. Então tem algum obstáculo que às vezes passa a água, mas não passa o balanço. Uma torre de transmissão, um barracão, uma rede elétrica, barracão, qualquer coisa, qualquer obstáculo que você quer que ele passe ali, você não perder área, mas se tiver o balanço não tem jeito. Mas se for só a água do canhão, vai. Então acontece muito. Só que ele é problemático. Eu estou falando, você precisa de mais pressão no equipamento todo, ou você coloca uma bombinha na ponta. Geralmente, quando é um pivô pequeno, você coloca pressão nele todo para não ter que colocar essa bombinha. Booster. Bombinha booster porque está na linha de pressão. Quando é um pivô grande, aí tem que pôr a bombinha. Não tem como você pegar um pivô de 70, 100 hectares e aumentar a pressão dele todinho por causa de uma bombinha dessa. Bombinha de 3 CV, 4. Aí você vai aumentar, vamos supor, 20 MCA no pivô todo, você vai desperdiçar de energia elétrica aí 10, 15 mil reais todo mês. Não tem como, é impossível. Não é nem um opcional, não. Não, você não vai fazer isso. É totalmente errado. Então, um pivô grande tem que ter a bombinha para dar pressão no canhão. O canhão precisa de mais pressão. Mas existe N tipos de aspersor final. Tem aspersor que é só para 10 metros, já precisa de só 15 MCA. Tem aspersor aí para 15 metros, que é o R55 da Nelson, por exemplo, com 2,7 MCA. Ó, 2,7 bar, que dá 27 MCA, 25 MCA. Você consegue 15 metros com ele. Aí, às vezes, já não precisa. Então, tem que estudar o caso, né? Ver o tamanho do pivô, o que é o obstáculo, quantos metros você quer alcançar. A dificuldade maior é isso mesmo, colocar a pressão, a vazão adequada e a uniformidade que é mais baixa, né? Ele é mais alto, é mais suscetível a ventos. É uma irrigação um pouco mais limitante em termos de eficiência. Existem equipamentos para fazer isso aí, uma articulação programada. Nunca vi no Brasil. A gente só vê em catálogo, né? Mas existe. Aumenta muito a complexidade de comando do equipamento. Essa articulação aí, ela fica bastante complexa na hora de dimensionar, porque você tem que mexer com válvulas, fechamento de seção, parada automática por um lado, para o outro. Complica bastante mesmo o comando e a manutenção desse equipamento. Mas existe. É viável somente para grandes áreas ou para um aproveitamento muito superior de área, para melhorar o aproveitamento. Vou tentar fugir um pouco do círculo, porque o círculo, às vezes, você perde muita área e, às vezes, se você fizer essa articulação, vai aumentar o aproveitamento da terra. Mas não é comum no Brasil, não. Eu mesmo eu nunca vi um equipamento desse em campo. Aqui já é o rebocável. Rebocável você tem a torre inicial com rodas. A viga base das torres móveis aqui, você tem articulação para poder virar o pneu, virar a roda aqui, juntamente com o redutor. E o redutor tem uma espécie de roda livre, que é tipo um cubo. Aí você trava ele ou destrava. Então, quando você vai rebocar, você destrava. E quando ele vai irrigar, você trava ele para o motor redutor fazer ele girar, né? Fazer ele ter tração. O rebocável é muito comum para pequenas áreas, para HF em geral.
funciona relativamente bem, né? Você diminui o custo. Você compra o equipamento e irriga mais do que um único círculo. Irriga 2, 3, 4 pontos com o mesmo equipamento. Isso é feito para baixar custo, bastante interessante em culturas que são itinerantes. Você planta numa safra, depois você tem que mudar o terreno, aí você leva o pivô e planta no outro ponto. É tomate, cebola, cenoura, bastante interessante para pequenas áreas. Se for um equipamento grande, eu já não vejo tanta viabilidade. Um equipamento de 4, 5 torres, por exemplo, já começa a ser viável você instalar 2 equipamentos, um em cada lugar. Porque já é mais difícil de você rebocar ele. Isso aqui tem que ser um terreno de plano, não dá para ficar levando isso na estrada, não pode ter buraco, tem que ser simples essa movimentação. Porque ele chacoalha todo. Se você fizer uma movimentação muito brusca, você vai danificar ele. Ele tem que ser um equipamento compacto, pequeno, leve, para ele suportar essa movimentação aí sem ter muito problema. Sistema de parada setorial. Esse kit final aqui na última torre é uma espécie de uma alavanca que funciona como um sensor. Quando ela chega num determinado obstáculo, a alavanca vai acionar aqui os micros que ficam nessa caixinha, aí ele para ou reverte. Né? Esse aqui é um modelo, aquele outro que tinha aqui, ó. Aqui, ó. Faz a mesma função. É uma parada de canto, assim tá chamada também, ou kit auto-parada, auto-reversão. É para usar para pivô setorial que não vai trabalhar 360 graus. Vai girar um ângulo menor do que isso. Ou por algum obstáculo também, ou por um formato de área que deixou ele mais eficiente, um aproveitamento melhor da área, com um formato diferente de um círculo. Um semicírculo foi mais eficiente, aproveitou mais a área. É muito comum isso acontecer. Então, antes da gente passar para a planilha, coloquei aqui um resumo dos lances possíveis. Você tem aqui diâmetro, pode variar aqui de 4 polegadas e meia, para pivô pequenininho, de uma, duas torres, de 5, 9, 16, 6, 5 oitavo, que é o mais comercial de todos. Então, quase todos os equipamentos têm lance 6, 5 oitavo. Às vezes mais no final, às vezes só no último lance, mas quase todos os equipamentos têm lance 6, 5 oitavo. Ô, André, explica esse 654, o 8 polegadas eu entendi 16 polegadas, mas esse 654, o que que significa? É uma fração, né? Isso vem de medida em polegada americana, né? Aí acabou ficando tradicional. Ele é um pouco mais, uma parte, né? 5 partes de 8 a mais do que o 6. Então não chega a ser 7. É um pouquinho mais da metade. É fração de polegada mesmo, como se diz. Infelizmente, para nós, se fosse tudo em milímetros, era mais fácil, né? Mas é o comércio. Né? Esse lance aqui dá 17 centímetros. 170 milímetros. Você está entre 6 e 7 polegadas. É o mais comercial de todos. Aí tem aqui o 8, o que é um pouquinho mais do que 8, o 8, 5 oitavos. E o de 10, que é o mais pesado de todos. Você vai usar isso aqui só para um pivô acima de 130 hectares, para poder pedir lance de 10 polegadas. Até 60, até 70 hectares passa. 70 já é meio muito, mas até 60 hectares passa em todo ele de 6,5 oitavos. Se você conseguir fazer isso no pivô que vocês forem dimensionar aí, é muito bom em termos de estrutura. Fica mais barato, é mais comercial, mais simples. Se você precisar de um dia comprar um tubo, alguma coisa assim. E ele fica mais leve, afunda menos o rastro, força menos o redutor. Mas se for um pivô maior que isso, se você precisar de uma vazão alta, aí você vai ter que colocar alguns lances no início, de 8 ou de 8,5 oitavos, para poder suportar a vazão, senão a perda de carga fica muito alta. Então, as opções que tem de pivô é isso aqui. Não adianta inventar moda, porque não vai fugir disso. Você não tem fabricante que faz, você não tem tubo industrial para você comprar, você não tem jeito de inventar. A não ser que você tenha a máquina que vai inventar uma coisa nova, né?
projeto novo. Mas quase ninguém vai fazer isso. A gente sempre pega um projeto já que já existe e copia. Então, quase todos os fabricantes fazem isso. Quase todos os modelos estruturais de pivô já venceu a patente mesmo. Parte estrutural, né? Tem inovações que ainda estão com patente requerida, mas são inovações. Há algumas coisas que já tem mais de 15 anos, né, já venceu a patente. O comprimento possível de lances é aproximadamente, é claro que existem variações entre fabricantes, essas aqui que estão aqui no slide. Ó. Você pode montar um lance com 6 tubos, ele vai dar aproximadamente 42 metros, é chamado lance curto ou lance padrão. Você pode montar ele com 7 tubos, é o mais comum, né? Fica o lance médio, 48 metros mais ou menos. Olha que é muita coisa, gente. 48 metros de vão livre. Vai fazer um barracão com vão livre de 48 metros para você ver o que eles vão falar para vocês. É doido. E pivô tem que sustentar a água, peso da água em 48 metros. Veja o esforço que a estrutura sofre. 8 tubos já vai dar 54, é um lance longo. E tem pivô até com 9 tubos, que vai dar 62 metros. É o extra longo. Coloquei em vermelho aqui porque eu não recomendo. Em espécie nenhuma isso aqui. Muito grande, muito exagerado. Muda o seu projeto para 2 desse aqui, faz alguma coisa. Mas não precisa de colocar um lance desse tamanho. Isso aqui é feito para forçar a barra, para diminuir unidade motora, diminuir redutor de roda, diminuir moto redutor, para baixar o preço e entrar na concorrência. Principalmente para fabricantes que depende mais do dólar do que os outros, que são os americanos, né? Precisa muito de baixar custo, porque o moto redutor é muito caro, o redutor de roda é muito caro, a unidade motor em si é mais cara do que você aumentar tudo. Então, às vezes, você quer para baixar preço, mas não compensa. Então, o mais comum é esse aqui, 6, 7, 8 tubos. O de 8 tubos não não recomendo também para 8 polegadas ou mais. Na verdade, o de 10 eles nem fazem. Nenhum fabricante. 10 é só até 7 tubos. Mas o de 8 e 8,5 oitavo eles fazem com 8 e também não é recomendado. É só até 7 tubos. Para não ficar muito pesado. Quando a estrutura, qualquer máquina, isso não é só pivô não, qualquer máquina, uma colhedora, você pegar uma colhedora de grãos, colocar a plataforma maior do que ela suporta, ela vai quebrar. Ou ela vai ter muito mais defeito do que ela teria. Se ela suporta, por exemplo, 30 pés, você vai lá com uma plataforma 35, ela vai forçar, vai trabalhar o tempo inteiro forçado. Você pega um caminhão que suporta 10 toneladas e coloca 15, ele vai estragar mais. Pivô é a mesma coisa. Então, você pegar um equipamento e fazer ele forçado, trabalhar forçado, ele vai ter mais defeito, provavelmente. Aqui é uma busca de defeitos, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque é a questão mais de campo mesmo. A gente teria que estar no campo para fazer esse treinamento aqui de manutenção. Quando a bomba não liga, o pivô não anda, entrou em segurança. Tem alguns macetinhos aqui, principalmente ligados à parte elétrica, que vai facilitar a manutenção. Mas eu acho que o nosso foco, por enquanto, é mais o dimensionamento. Então, não vai compensar a gente entrar nesse detalhe, que acho que vai gerar mais confusão do que aprendizado. Mas, de qualquer forma, está aí no slide, né, para quem gostar da área de elétrica. Depois, quiser tirar alguma dúvida também, nós ficamos à disposição. Beleza, gente? Vamos ver a planilha aqui, então. Tem alguma dúvida em relação ao que a gente falou até aqui? Tem dúvidas? Essa planilha, gente, é que vocês têm aí no portal para ajudar vocês a dimensionar o equipamento. Vocês vão usar ela para aquela PS. Então, tem aquela PS. Cada pessoa vai preencher uma planilha dessa. Porque o tamanho do pivô, a área do equipamento, ela é diferente, né? Porque é os 2 últimos dígitos da matrícula. Semelhante ao que a gente fez naquela PS de manejo. Só que aqui a única regrinha é o seguinte: se for menos de 10, vocês somam 100.
Então, pega os dois últimos números da matrícula. Aqueles dois últimos números é a área que vai ser irrigada. Se for menos de 10, vocês somam 100. Eu fiz isso só porque se o final for 0,1, por exemplo, você vai colocar um pivô de 1 hectare. Agora de 3 já tem. Um pivô de um lance. Mas abaixo de 10 soma 100. Aí vai ficar um equipamento um pouco maior. Para ficar fácil o preenchimento, eu deixei tudo em amarelo. Células que vão ser preenchidas estão em amarelo. Células que vocês escolhem alguma coisa, uma lista suspensa, está nesse amarelo mais escuro aí, meio quase laranja. Então, no amarelo você preenche o número avulso, aceita qualquer número, qualquer valor. E no amarelo mais escuro é uma lista suspensa. Primeira coisa, então, vocês vão colocar aqui a área. Vocês vão formar, fazer a composição do pivô. Quantos lances ele tem, qual o tamanho do lance e qual o diâmetro do lance. A gente faz isso olhando aqui, ó, a área. Essa planilha está preenchida aqui com um pivô que não dá, não é a área completa, círculo completo, então tem que colocar aqui 360 graus. Ficar aqui a área total e a área efetiva. Então ela vai ser diferente quando o pivô é setorial. Então vocês vão ficar olhando aqui na área. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vocês vão olhar na área. E aqui a perda de carga em vermelho aqui, ó. Então aqui onde está em vermelho, perda de carga no equipamento. Tem que ir olhando aqui qual que é a perda de carga que você tem aqui, ó. Perda de carga no equipamento. Você não pode montar um pivô que vai dar 300 MCA de perda de carga. Você tem que levar o mesmo cálculo que a gente fez nas outros sistemas de irrigação, você tem que levar a perda de carga ao mínimo possível. Existem limites ótimos aí, para nem ser tão caro o equipamento e também não ter uma perda de carga tão elevada. Então a gente monta aqui, ó. Vamos olhando a área aqui embaixo. E a gente vai montando aqui os lances. Eu coloquei 4 linhas, ele vai calcular independente disso aqui, mas coloquei 4 para ter opções de colocar lances diferentes. Então vamos supor, a gente vai fazer aqui um lance de... Vou pegar aqui sim, vai ficar mais... Lance inicial. Um lance 6/5 oitavo, médio. Mais ou menos 48 metros, 47. Isso varia conforme o fabricante. É uma planilha aproximada. 5 lances 6/5 oitavo, também do mesmo tamanho, e o lance final também, médio 6/5 oitavo. Então ele deu 5 mais 2, 7 lances. Balanço. Lance em balanço de 25 metros, que é o máximo. 25, 27, também depende do fabricante. Ele deu 39 hectares. Vamos ver a perda de carga. Perda de carga no equipamento. Não é total, é só no equipamento, só na parte aérea. 4 MCA. Tá tranquilo, beleza. Então é um exemplo aí de composição. Se eu colocar um lance mais fino, 5, 9, 16, um pivô mais fino, 39 hectares, já foi para 15 MCA. Veja, nós diminuímos de 6/5 oitavo para 5, 9, 16. O pivô é mais fino. A perda de carga aumentou. E aumentou muito. Para 15 MCA. Compensa pagar 10 MCA a mais? Acho que nesse caso não. Porque o 6/5 oitavo é o mais comercial. Ele é o melhor de trabalhar. E vai ser quase o mesmo preço. Pouca coisa mais caro. Vamos aumentar o tamanho aqui. Vamos imaginar que seja um pivô com 12 lances. Um pouco 10 mais 2, 12. Já foi para 110 hectares. Será que passa um pivô de 110 hectares todo 6/5 oitavo? Vamos observar a perda de carga. 50 MCA, mas nem de longe. Um pivô desse passa sem colocar lance de 8. Tem que ir lá e colocar aqui. Vamos pôr um lance de 8 só. Ou 8/5 oitavo. Ou um lance de 8/5 oitavo. Baixou pouca coisa. Um pouquinho.
5 lances de 8. 4, 6 lances de... André, tem gente pedindo para entrar no grupo aí, no chat. No grupo? No grupo, não, na conferência? Na aula. Ah. Não tinha aparecido aqui. Então vamos ver aqui, ó. Agora eu coloquei 5 lances de 8, 5 oitavo. Então 5 lances iniciais têm diâmetro maior. Os demais são de 6, 5 oitavo. A perda de carga foi para 35. Ainda está alto. Pivô desse tamanho, é impossível a gente trabalhar com ele, pivô grande, com uma perda de carga muito baixa. Ele vai ser uma perda de carga de mais de 20, você pode ter certeza. E não tem como, não compensa colocar um pivô desse aqui todo de 10 polegadas. Ele fica muito caro, muito pesado. Mas vamos tentar melhorar isso aqui um pouco. Vou colocar aqui já 7. 7 mais 4. 7 lances de 8 e os demais, os outros 5 de 6. Vamos ver o que aconteceu com a perda de carga. Já veio para 29. Eu estou quase querendo deixar esse pivô assim. Então, vai ser difícil de trabalhar. Mas, quero melhorar um pouco mais para ser mais eficiente em termos de energia. Vamos aumentar mais um lance. Diminuir aqui. Só os 4 lances na ponta de 6, 5 oitavo. Abaixou para 26. E aí você vai trabalhando aqui, fazendo sua composição. Vai fazendo as simulações que vocês queiram. Aqui tem a lâmina do pivô. Qual a lâmina bruta que você vai querer? Importantíssima essa informação. Quantos milímetros por dia? Aí você coloca aqui o tempo de funcionamento possível. Geralmente é 21 horas, por causa das 3 horas do horário de ponta. Por causa da demanda, né? Da contratação de demanda da CEMIG. Você tem aí 1 hora para poder trabalhar. Aí a comparação entre um equipamento e outro é feita com base na lâmina, na capacidade de lâmina diária. Então é a lâmina que ele faz em 21 horas. O quanto você vai aplicar num dia, em outro, na velocidade X, Y ou Z, é manejo. Aí é outra história. Aqui é a capacidade que ele tem. Quer dizer que você vai aplicar sempre 10 milímetros? Não, você pode passar ele mais rápido e vai aplicar menos. Pode passar ele mais lentamente, com a velocidade mais baixa, ele vai aplicar mais. Aí é manejo do dia a dia. Essa informação aqui é a referência diária. Lâmina por dia que ele tem capacidade. Então, se ele ficar ligado o dia todo, quantos milímetros que ele aplica? Então, nos dá uma referência de folga que a gente pode ter. 10 milímetros é uma boa lâmina para esse pivô. Porque você tem a evapotranspiração que vai chegar a 5, 6, no máximo mesmo, bem, uma condição bem crítica, numa região mais quente, um 7. É que 7 se estiver no Piauí, né, gente? Se estiver no Piauí já dá 8, 9, mas na nossa região estaria ótimo, tá mais do que ótimo. Poderia ser até um pouco menos, 9 milímetros por dia. E aí, como baixou a vazão, a vazão veio para 471 metros cúbicos por hora, baixou a perda de carga também. Começou a já ficar um equipamento mais real aí. Uma perda de carga mais real, uma lâmina mais real. André, Oi? em solo muito arenoso, essa lâmina é menor para aumentar o horário de funcionamento do pivô? Geralmente, um solo mais arenoso, ele exige irrigações mais frequentes. Ele não armazena quase nada de água. Então aí eu reduzo a lâmina e aumento o tempo de funcionamento. Você funciona mais vezes. Só que isso aqui ele não tem muito a ver com o manejo, não. Isso aqui tem a ver com capacidade e segurança do projeto. Então, quando o solo é arenoso, a gente tende a colocar essa lâmina aqui mais alta, por segurança. Por quê? Você não consegue manter muita água no solo. Ele é arenoso, ele não segura. Então, por questão de segurança, a sua capacidade tem que ser maior. Como a sua condição de solo não deixa você armazenar muita coisa, tipo, você não vai poder ficar, 5 dias sem irrigar. Na condição quente, a planta estiver exigindo muita água,
Então, você não pode ficar 5 dias sem irrigar, seu risco é alto se você tiver uma lâmina baixa. Porque se der um defeito, se faltar energia, se tiver algum problema que não deixe você irrigar, depois você não consegue repor. Então, por segurança, solo mais arenoso, essa capacidade tem que ser maior. Vamos pegar num exemplo médio. Se for um solo argiloso, talvez se você colocar 7 aqui, ó, tá bom. Vou pensar em Patos de Minas. Para Patos de Minas, um solo argiloso, isso aqui tá ótimo para esse pivô. Mas se for um solo arenoso e você já começar a ir para o lado do Varjão, vamos supor que é um pouco mais quente, já tem solo arenoso, talvez já seja pouco. Aí você já tem que vir para 8, 9. Não quer dizer que vai ser esse o manejo, é a capacidade que o pivô tem. Então, por segurança, a capacidade dele tem que ser maior no solo arenoso. Depois, no manejo, ele vai irrigar mais vezes, até por causa desse manejo mesmo. Você tem que irrigar mais vezes uma lâmina menor, né? Uma frequência alta com uma lâmina baixa. André, essa capacidade aí, então, é que ele vai gastar 21 horas por dia, ele vai jogar 9 milímetros, então. Isso. Exatamente. Se você fizer ele rodar com 10 horas e meia, ele vai jogar 4 milímetros e meio. Se você fizer ele rodar com 42 horas, ele vai jogar 18 milímetros. Mas para efeito de comparação de projeto, e para ter noção da capacidade, o número é baseado na lâmina diária. Porque aí você compara com a demanda, né? Você sabe que é 5, 6 milímetros por dia, então você tem que colocar uma lâmina acima disso. Quanto mais acima disso ele tiver capacidade, mais folgado o seu pivô vai ser. Então é o seguinte, quanto menos hora, quanto mais curto o tempo é, ele vai jogar menos milímetros de água, então. Isso. No manejo depois do dia a dia, você vai fazer isso regulando a velocidade. Eu coloquei ele mais rápido e ele vai gastar menos tempo. Aqui embaixo tem algumas informações que eu já calculo, em função da velocidade, se você tiver ela. A última torre, dependendo do modelo de moto-redutor que você colocou, redutor, moto-redutor, e tamanho do aro também do pneu, gente. O aro 24, ele vai rodar mais lentamente do que o aro 28. O moto-redutor 1 para 25 vai ser mais rápido que o 1 para 30. O redutor de roda 1 para 50 vai ser mais rápido que 1 para 52. Então, é uma composição que vai gerar aqui, mais ou menos, não vou ficar falando que senão vai virar confusão. É por volta de 300 metros por hora. Vou pegar aqui, 287. Essas três que estão aqui, gente, é os mais comuns de todos os fabricantes. É o mais comum de você encontrar, é nessa faixa. É a velocidade que ele tem. A combinação de pneu, de moto-redutor e redutor de roda. Vai dar uma velocidade de deslocamento. Esse equipamento aqui, ele vai dar aqui a velocidade, vamos ver aqui. Tempo mínimo para a volta aqui que eu estou querendo. Ó. A 100%, um pivô desse aqui, praticamente 13 horas. Então, é um pivô de 110 hectares. Ele aplica 9 milímetros em 21 horas. Mas, se você ligar ele a 100%, ele não vai gastar 21 horas. É outra história, você maneja. Essa velocidade você muda ela do jeito que você quiser. A 100% ele roda em 13 horas. É o mínimo também, né, gente? Mais rápido, a 100%, a velocidade 100%. Não quer dar a volta em 7 horas, não. Só você colocar lá ele em cima de um trator e levar ele, porque a velocidade que ele tem, ele não vai, não. Ele vai gastar 13 horas para dar uma volta. Tá ótimo com um pivô de 110 hectares. Tá ótimo. É mais comum você encontrar, é mais tempo. É uma combinatória que ela tá até rápida. É um pivô novo. É porque são velocidades de pivô novo, moto-redutor de velocidade alta. Vai dar isso mesmo, 13 horas para esse pivô de 110 hectares. Mais ou menos isso aí. Qual que é a lâmina que ela aplica em 13 horas? 5,55 milímetros. Se você ligar ele a 100%, ele vai gastar 13 horas e vai aplicar 5,5 milímetros. Aí você coloca na velocidade que você quer para mexer aqui na lâmina a ser aplicada.
Tem outros cálculos aqui, mas eu não vou falar disso aqui porque é muito difícil a gente acertar esse cálculo pontual aqui para não ter escoamento superficial. Isso varia demais de solo para solo. Então a gente tem uma VIB aqui que ela tem que ser medida em campo. Depois eu vou falar disso em outra aula. Quando eu for falar da uniformidade de aplicação, da qualidade da aplicação, eu volto a falar disso aqui para não gerar confusão hoje. Mas essa planilha já dá uma estimativa de qual é a velocidade mínima que você pode rodar o equipamento para que não tenha escoamento superficial na borda dele, na periferia. Nesse caso aqui é 73%. Então quer dizer que você não pode passar ele a 50%. Ele vai jogar muita água. E para o pivô grande é problema. Na borda dele tem escoamento superficial. A intensidade de aplicação é muito alta. Olha o que dá aqui na ponta. Ó. Intensidade de aplicação máxima. Chega a 162 milímetros por hora. Dá escoamento superficial. Então não tem jeito. Ele já dá uma estimativa aqui, mas ela é, de certa forma, muito aproximada. E eu vou falar disso depois com mais detalhe e explicar o porquê disso. Mas já saiba, pivô grande tem problema de escoamento superficial na borda. Você não pode pegar um pivô desse aqui e rodar ele lá a 30%, 50%. É impossível. Você vai jogar água tudo fora lá na borda. Porque a vazão é muito alta e ele passa muito lentamente. Não dá tempo da água infiltrar no solo. Pivô pequeno já não tem problema. Isso é problema para pivô grande. Aí tem a questão do manejo, se tem palhado ou se não tem. Aí entra um punhado de coisa ligada ao solo que pode melhorar a velocidade de infiltração de água nele. É um punhado de coisa de manejo. Seguindo aqui na planilha, gente, nós temos aqui agora a parte da adutora. Você coloca o comprimento dela e escolhe um modelo de tubo. Então tem aqui, ó, 200 milímetros, 250, PN 60, PN 80. Aí você escolhe. Vamos supor que nós temos aqui 700 metros de adutora e 40 MCA. Credo. Por quê? PVC muito pequeno. Quer passar um pivô de 110 hectares, a vazão de quase 500 mililitros por hora num tubo de 200? Não passa. A perda de carga vai te arrebentar aqui, ó. Vai te tomar muita energia, vai te tomar eficiência. Então, vamos aumentar o tubo. 250. Passou apertado. Mas o ideal é 300. Agora, tubo de 300. O pivô desse tamanho ideal é 300 milímetros. Porque a perda de carga, ó, você melhorou 10 MCA, é muita coisa. Em termos de eficiência de energia, né? O consumo de energia vai diminuir. Aí você coloca que é o desnível, né? Do centro ao ponto mais alto. Desnível da motobomba até o centro. Pressão no final do equipamento, aí depende do que você vai ter. Se tem canhão, se não tem. Se for um aspersor simples, 7 MCA ou 10 MCA. Que é o padrão lá do 10 ou 15 PSI. Que dá 7 ou 10 MCA. É o que trabalha o Super Spray, o iObler da Senninger, o Rotator da Nelson. Os aspersores mais eficientes que a gente tem hoje no mercado. Super Spray nem tanto, está ficando antigo, tem muita deriva. Funciona muito bem se irrigar mais só à noite. Se for irrigar durante o dia, o Super Spray é muito ruim. Mas à noite funciona bem. Perdas localizadas, aí você coloca já o valor final aqui. Não fica, ela não entra com detalhe das peças, quais peças são. Já é o resumo. E o valor adicional de segurança. Tem um final aqui já, ó. Total. Pressão no centro do pivô, 47 MCA. Altura manométrica total, 71. Tem a bomba que já falou, com rendimento médio de 73%, ela já te deu a potência aqui, ó. 125 kW para a bomba, 12 kW aproximadamente para a parte aérea. Aqui a potência do motor mínima, né? Então você vai pegar o comercial acima. Nesse caso aqui, 175 ou preferencialmente 200 CV, para ter uma folga maior. E aqui dá até uma sugestão de cabos aqui, para vocês pegar um cabo também superior a esse. Né? Então, você tem aqui, não é monofase, né, gente? É trifase. Aí faz o cálculo para as duas opções de rede. Mas nesse porte aqui não existe monofase, só trifase.
Você vai pegar aqui ó, o cabo comercial acima de 100, 120. O motor de 170. Se você pular ele para 200, aí você já tem que pular também lá para o 150. Mas enfim, isso aqui é só uma sugestão, aí você já tem que passar por um estudo elétrico mesmo. Tem que pegar já um eletricista. Isso aqui é só para ter uma noção mesmo. Enfim, finalizou. Você é a ficha técnica do pivô. Então, vocês podem brincar com ela aí à vontade. Faz a PS. Preenche as informações da PS. A PS também tem um resumo sobre drenagem, viu, gente? Eu já falei aí, mas vou repetir. A gente não está usando a biblioteca, então não dá para pegar o livro de manual de irrigação para fazer o resumo. Vocês podem pegar materiais da internet sobre drenagem do solo e faz um resumo com os materiais que tiver aí na rede mesmo. André, me tirou uma dúvida aqui. Eu tô olhando um projeto de irrigação 2 completo. Você postou dia 23/2, mês 2. Para dia 26/6, que é para fazer o projeto de pivô. Ele ainda tá de pé ou esse projeto agora, dia 19 e dia 25, esse próximo projeto que foi separado em grupo, vai tirar esse? Não, tem os dois. Um é a PS individual. Ela é essa planilha individual com a área individual de cada um, que é a matrícula, lá, os dois últimos números da matrícula. Não, eu tô falando, não, essa aí, beleza, que você apresentou agora. Eu tô falando que você marcou nossa apresentação de um trabalho dia 19, começa dia 19, que era para escolher entre os 4 temas, certo? Sim. Aí, no portal, tem um projeto de irrigação 2 completo. Elaborar um projeto de irrigação em grupo, conforme a orientação do arquivo. Você postou ele, foi em dia 23/2. Esse é Ele o é para dia mesmo que a gente 26/6. fez em grupo agora, né? Ele não tem dois, não, ô, John, é o mesmo. É o Ah, mesmo. tá. É porque eu postei no início do semestre. Mas Achei que agora era que a só de gente está pivô. alinhando ele. Não, beleza, então. É esse mesmo, é pro dia 26/6. É o mesmo que está lá no portal, é o que a gente está discutindo agora aqui. É por causa da data, porque você começou com Aham. 19, eu falei, uai, é 2 projetos, então? Não, Não, beleza, então. não, se quiser fazer 2 para treinar mais, aprender mais, pode. Não, mãe. Mata a gente. Não é brincadeira de criança, não. André, essa perda de carga no equipamento aí, o aceitável é até uns 25 ou não? Olha, vai depender muito do tamanho do equipamento. Um pivô desse tamanho, 110 hectares, você não vai conseguir baixar muito, não. Ele vai ser mais de 20 mesmo, com certeza. Talvez fique aí nos. Vamos colocar ele todo aqui de 8,5 só o último lance que não. Um pouco de 10. E segue o mesmo padrão, por exemplo, assim, se eu aumentar sei lá, mais 50, vai aumentar mais uns 5 aí, ou não? Você acha que não tem nada a ver? Uns 50 como? Por exemplo, mais 50 hectares. Aí você vai aumentar mais tantos tantos lances para 50 hectares. Vai aumentar na mesma proporção ou os lances para frente tem maior ou menor perda de carga, entendeu? Esse cálculo de perda de carga é o seguinte: se você observar a fórmula aqui, ó, ela é bem grande. Essa fórmula, eu criei essa fórmula em uma única célula, com muito custo. Isso aí nem é uma. Ela está associada a razoídas, mas eu fiz um blend disso aí, de vários pivôs, de várias simulações, para mim conseguir colocar ele numa única célula. Por que isso acontece? Para mim fazer um cálculo de uma vez só. Se eu vou fazer o cálculo lance por lance, ele é simples. Você pega a vazão média do lance, o diâmetro daquele lance, calcula a perda de carga. Vamos pensar no primeiro lance. O segundo lance é a mesma coisa. Pega a vazão média daquele lance, desconsiderando a vazão que já saiu no início, né? O diâmetro que ele tem, calcula a perda de carga. E aí você soma no final as perdas de carga de todos os lances, como se fossem trechos, né? De qualquer sistema de irrigação. Aí é simples, assim como é mesmo. O problema é que, no caso do pivô, se você fizer um cálculo de uma única vez, você tem várias saídas, múltiplas saídas. Só que elas não são saídas com a mesma vazão, porque a vazão é maior do centro para a ponta. Então, cada aspersor tem uma vazão diferente.
o que faz com que a tendência de ir mais vazão para a ponta. Então, eu não posso simplesmente pegar a Haas-Williams e multiplicar pelo fator de múltiplas saídas, que seria um fator de múltiplas saídas para o número de aspersores que tem no pivô. Porque a vazão de cada um deles não é igual. Aquele fator F é para saídas com a mesma vazão. Dá certo para gotejamento, dá certo para aspersão e microaspersão, porque a vazão é a mesma em todos os aspersores. Para o pivô, não. A vazão ela vai crescendo do centro para a ponta, porque a área irrigada vai aumentando, a circunferência vai aumentando. Então, por causa disso, o certo é fazer separado ou criar essa fórmula maluca aí, tentando amenizar. E ela é ainda aproximada, viu? Isso aqui é uma aproximação. Eu criei ela simulando várias... Eu fui pegando pivô de 4 polegadas, de 5 polegadas, de 6, de 8, de 10, de 5 hectares, de 10, de 20. Fiz um punhado de simulação e cheguei nessa equação aí para me tentar adaptar ela para uma única célula, de forma simples. E ela ainda é aproximada. Para ser preciso mesmo, eu teria que calcular lance a lance. Então, tem essa complicação aí no caso do pivô. O bom de ser dessa área que tem pouca concorrência, né? Oi? O bom de ser dessa área que tem pouca concorrência. Tem concorrência para venda de peça, né? Assistência técnica e essa parte de dimensionamento não tem muitas pessoas realmente, mas é um mercado bem difícil. É bem complicado, porque é tudo muito caro, tem um marketing muito forte em cima de marca, né? Mas é um mercado muito bom de trabalhar. Tem expansão, tem mercado, sim. A área total tem que bater com o final da matrícula? Não entendi direito. Essa área total, gente, que está ligada à matrícula, é só sobre a PS, né? Então, você vai pegar os 2 últimos dígitos da matrícula. Então, supor que o final da sua matrícula é 72. Então, a área do seu equipamento aqui, ó, tem que dar 72 hectares. Vamos pegar um exemplo aqui desses 72 hectares. É porque você, André, rapidinho, é porque eu lá ia te perguntar disso. É porque no exemplo que você pôs lá na PS, tipo, a matrícula deu final 50 menos a área. Aí deu 50. Essa área é o 100? Que eu lá ia fazer, eu comecei a fazer de 27, porque lá o tipo A tá desse jeito, matrícula com final 50 menos a área. Aí eu deduzi que essa área ia ser 100. Não, eu não sei. Não tem nada de menos, não. Talvez é porque eu coloquei um tracinho lá e ficou meio confuso. É só a área mesmo. Os dígitos é a área. Eu vou te mandar aí, olha aí pra você ver no chat. O jeito que tá lá. Matrícula 50. Aí eu já comecei a fazer de 27. Eu subtraí o 100. Esse tracinho não é um menos, não. É 50 hectares mesmo. Eu comecei a fazer com 27. Pode continuar fazendo? Eu vou ter que começar tudo de novo. Quantos hectares deu? Deu uma área que é compatível. Eu pus 27. Eu pus 100. Eu pus 73 menos 100. 27. Não, beleza. 27 é um pivô normal aí, tranquilo. Pode usar então? Diferente entre vocês. Não, tá. Tranquilo então. Fazendo esse exemplo aqui, gente, vamos supor que eu queria colocar 72 hectares aqui, ó. Então eu vou diminuir. Vou colocar aqui 2 lances de 8/5, mais 3, 6 lances, com 8 lances. Seis. 72 está passando. Aí eu tenho que fazer o ajuste. Esse ajuste final, você pode fazer diminuindo o tamanho de lance. O que pode ser feito aqui, ó? Esses lances de 8/5, eu posso colocar eles mais leves. Esses 2 primeiros, ó. Só com 6 tubos cada um. Olha que beleza. Ficou 2 lances bem compactos. Ele tem um diâmetro maior, mas eles ficaram mais compactos. Só de 40 metros aproximadamente, que é o lance de 6 tubos. Os demais eu mantenho com 48. Agora eu faço o ajuste aqui. Se quiser, pode mexer praticamente de metro em metro. 22. Tá ótimo. E o aspersor final também, se você quiser colocar
5, 6 metros, tem aspersor aí para dar 6 metros, tranquilo. Mas aqui não precisa, porque deu certo já com um balanço sem nenhum aspersor final. 22 metros, você consegue aí, ó, deu 72,6 hectares. Ô, André, eu acredito que você já explicou isso. Desculpe pela pergunta. Mas o alcance de umas pessoas vai até mais ou menos quantos metros para eu deixar de usar umas pessoas e usar o canhão? Eu considero aspersor, vamos dizer aí, para pivô a gente não tem tanta opção. O R55, que é um modelo da Nelson, ele dá 14 metros. Até 15 metros, se for um pivô grande, que você consegue botar muita vazão nele, colocar muita vazão, ele dá uns 16 metros. Ele é considerado um aspersor. Mais que isso, mais de 16 metros, aí já entra nos modelos de canhão. Entendi. Vai variar dos tubos do pivô e a marca também, né? Mas assim, vamos dizer, um médio, um aspersor normal é 15 metros mesmo. Até na aspersão, é considerado médio alcance, 15 metros de jato. É mais ou menos isso aí. Agora você quer 20, 25, aí passa para o canhão. Já é canhão mesmo. 20, 25, 30 e vai embora. Entendi. Caiu ou travou?